Boas-vindas, alunos e alunas. Essa será nossa primeira aula do curso Covid-19, Causas, Sintomas e Prevenção. Na aula de hoje, abordaremos as principais características dos vírus, seus modos de replicação e doenças virais. Em 1883, um cientista chamado Adolf Meyer descobriu que poderia transmitir uma doença de uma planta esfregando a seiva extraída de uma folha doente para uma folha sadia. Essa doença era chamada de mosaico do tabaco. Meyer sugeriu que essa doença poderia ter sido causada por uma pequena bactéria. Décadas depois, um biólogo russo, que também foi estudar essa doença, filtrou a seiva das folhas infectadas para remover as bactérias. Porém, ele percebeu que, mesmo após essa remoção, a doença do mosaico continuava circulando entre as plantas. Foi um botânico holandês chamado Martinus Beijerinck que realizou uma série de experimentos e percebeu que, diferentemente das bactérias, o misterioso agente causador da doença mosaico de tabaco não podia ser cultivado em meio a nutrientes em placas de Petri e em tubos de ensaio, e concluiu que o agente então seria uma forma de vida ainda mais simples que as bactérias. Porém, hoje em dia, nós já sabemos que os vírus eles não são nem sequer considerados como seres vivos. Na verdade, eles são parasitas intracelulares, obrigatórios, e só podem se reproduzir dentro das células do hospedeiro. Eles são partículas infecciosas constituídas por um ácido nucleico, que pode ser um RNA ou um DNA, circundado por uma camada proteica ou, em alguns casos, um envelope membranoso. Como eu já disse antes, os vírus eles só podem se reproduzir em células hospedeiras. Assim que o vírus ele entra na célula, ele sofre uma desnaturação e libera o DNA viral e as proteínas do capsídeo. As enzimas do hospedeiro começam então a replicar o genoma viral. E enquanto isso, as enzimas do hospedeiro também vão transcrever o genoma viral em um RNA mensageiro viral, a qual será utilizado pelos ribossomos do hospedeiro para produzir mais proteínas do capsídeo. Os genomas virais e as proteínas do capsídeo, eles vão se juntar em novas partículas virais, que deixarão a célula e começarão a infectar outras células do hospedeiro. Os vírus possuem vários tipos de hospedeiros específicos. Um dos exemplos é os fagos, que são vírus que infectam as bactérias e podem se replicar por duas formas diferentes. Muitos vírus de animais possuem um envelope. Os retrovírus, como os que transmitem o HIV, por exemplo, usam a enzima transcriptase reversa para copiar seu genoma de RNA em DNA, o qual pode se integrar no genoma do hospedeiro, como provírus, que nunca deixa o genoma do hospedeiro e reside de forma permanente nas células. Os sintomas causados pelas doenças virais podem ser causados pelo dano viral direto às células ou como resposta imunológica do próprio organismo. Uma das formas que utilizamos para combater os vírus são as vacinas, que estimulam o sistema imunológico do hospedeiro para se defender contra vírus específicos. Os vírus podem causar grandes prejuízos para nós.
A epidemia, o surto descontrolado de uma doença, pode se tornar uma pandemia, isto é, uma epidemia global. Um exemplo foi o que tivemos em 2009, com o vírus da gripe H1N1, que foi uma nova combinação de genes do porco, dos seres humanos e aves, e que causaram uma pandemia. Hoje em dia, também nós temos o caso do coronavírus, que também se encaixa muito bem nesse fator.